história, é exatamente Foi assim, essa. Exatamente essa. Eles sabem bem, mas... Você começou como? Comecei com 21 anos, zero business plan, absolutamente zero. Descobri que eu ia ser pai e fiquei desempregado. Animal, então eu precisava arrumar alguma forma. Maçarico, né, velho? Cara, eu comecei a ficar desesperado. Cada dia que passava era um desespero que batia na porta e falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pegar suplemento no centro de São Paulo a granel, vender para uns amigos. Logo na sequência falei, pô, isso aqui funciona, eu vou colocar online. Isso em 2014, né? E é o mesmo modelo de negócio até hoje, lógico que a gente melhorou bastante, mas foi na super necessidade, cara. Não teve assim, eu não sentei e falei, vou hoje abrir um negócio. Eu só pensava, eu preciso de dinheiro para eu sobreviver amanhã. Exato. E aí ao longo do tempo eu descobri que fazer negócio envolvia isso, né? Isso acabou acontecendo depois com o tempo. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que a verdade é o seguinte, um bom empreendedor, e você claramente é um bom empreendedor, ele é um cara que sabe vender. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que sabem vender e aqueles que trabalham para quem sabe. Acabou. É tão simples quanto isso. Para pra você ver. Os advogados mais ricos que a gente conhece, eles não são tecnicamente os mais competentes. Não. Eles são os mais vendedores. Vendedores são. Que é quem traz contrato pro escritório que ganha dinheiro, pô. Exato. Sim. Nego bom, você contrata ali, que formou na USP, isso aí tem balança árvore, cai 10. Tem muita gente boa que não sabe ganhar dinheiro. Tem mesmo, É um cara. fato, pô. Tem muita gente. Você concorda comigo que gente tecnicamente boa tem aos montes? Tem. E que hoje, inclusive, com o AI, esse gap, inclusive, deixou de ser um problema? Cara, Aí hoje entrou num tema pesado, hein? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de mercado já e eu sei que tem muita gente mais inteligente do que eu que deixei pra trás já, cara. Porra, eu Que era também. meus Cara, eu tenho pais e exatamente, tudo mais. eu tenho exatamente a mesma sensação. Quando eu olho até pra amigos, pessoas que eu conheço, falo, cara, tecnicamente, essas pessoas são mais capacitadas do que eu, só que tem menos resultado. Por quê? Será? Não sabe vender. Não sabe vender. O soft skills é o que faz, com certeza, eu e o Kaique Exatamente. sobreviver Sabe aqui. como A que eu galera enche chamo? o saco da gente, fala assim, pô, Não, os vocês caras são muito bons burros, tecnicamente os caras também. são burros. Sabe como que eu sei lá. chamo soft skills? Tem que ter as manhas. Tem isso que ter aí. tem que ter as manhas. Não que adianta saber jogar o jogo. fazer a USP, não adianta a GV. Tudo isso é interessante, mas se você não tiver as manhas, se você não tiver o molho, o negócio não vai, Agora, não o adianta. ponto é o seguinte, quando eu falo saber vender, não necessariamente é vender mesmo, tipo o Alfredo vende e tal. Por exemplo, eu sou um grande vendedor, mas como é que eu vendo? Eu vendo as minhas ideias pro meu time, Vende eu vendo mais as minhas internamente. ideias pros investidores. E aí a galera vai... E aí, pô, você fazer as pessoas comprarem as suas ideias Eu sou bom em vender. vender ideia É também, vender, cara. pô. É vender. Pois é. Você não estaria numa posição que vocês dois estão se vocês não fossem bons em vender ideia, irmão. Que vender ideia é convencer o time que tá embaixo de vocês, galera. É isso que vocês precisam fazer agora. Bora fazer. Se o cara não tiver comprado, ele não faz, velho. Vai ficar de migué. Beleza, você demite ele. Mas você vai ter que achar outro. Treinar de novo, né? Real. Não, E acaba fazendo parte não da dá pra cultura você isso ficar daí, demitindo sempre que o cara não compra sua ideia. Tá fudido. Não, você vai demitir infinito. É mais fácil você aprender a vender a ideia do que você ficar reclamando. Exatamente. Mas vamos lá, o cara já tem que ser... Pro cara topar ir pra essa jornada do empreendedorismo, por mais que seja uma coisa, na maioria dos casos, na grande parte dos casos, né, uma questão de necessidade... Ele já tem que ter uma fome diferente, cara. Claro, pô. Porque senão a necessidade, ele poderia, puta, vou buscar ali um trabalho de 3 mil reais ali, cara, de 5 mil reais. Vou e me roubar. apoiar ali, vou roubar, sei lá. Vou pro tráfico. Vou pro tráfico. porra. Vou É pro óbvio. crime organizado aqui, sei lá. Eu não acho que ninguém acorda de manhã e fala assim, rapaz, decidi que vou ser traficante, viu? Tô fazendo nada mesmo, decidi que eu vou ali, porra, correr um risco de tomar um tiro na cara, Sim. meter uma arma na cara de alguém. Não é Sim. assim que funciona. Sim. O cara com certeza tá na necessidade. Não que seja justificável, tá? Sim, claro. Eu morava em favela, convivia com traficante, Claro. era pobre de escolher se eu ia almoçar ou jantar e eu criei esse táxi nesse ambiente. Então é uma escolha. Tá? As pessoas que escolhem o caminho de longo prazo, o caminho virtuoso, ele sabe que ele tem uma cruz para carregar antes de acender os céus. Né? A escolha quando a pessoa escolhe o caminho vicioso, que é o de curto prazo, ele não quer carregar a cruz. Ele fala, como é que eu acendo ao céu agora? Como é que eu ganho um dinheiro agora sendo aviãozinho pra eu comprar um Nike Shox? Né? Então eu acho que muitas vezes o que acontece é que o empreendedor, ele é o cara que ele topa carregar a cruz. Ele entendeu a grande lição que Cristo deixou pra gente na Terra, né? Que, meu irmão, se você não carregar a sua cruz, você não vai acender os céus. Você topa trabalho duro. Que é o caso dele. Ele falou, pô, vai ser pai. Topa pagar o preço Como que é que eu vou fazer, necessário, mano? Eu vou me cara. virar, Não brother. tem Eu vou como. fazer alguma coisa. Não, eu não vou pro caminho fácil, não. Eu vou pedir dinheiro pra alguém. Não, velho. Como é que eu resolvi uma parada aqui? Então, sim, eu concordo que o cara tem um hardware. Ele é diferente. Mas né? é uma mentalidade isso, porque o cara nessa dificuldade, ele fica pensando que nem eu ficava, que nem provavelmente você também. Eu preciso arrumar alguma forma de sair dessa situação. É isso aí. Você fica o tempo todo exercitando isso. Mesmo estando num ambiente que não favorece, você não se sente parte daquilo e você fica, cara, eu preciso arrumar algum jeito. Que jeito que é esse? Normalmente é ou vendendo um produto
produto, vendendo uma ideia para alguém ou fazendo alguma coisa para você sair daquela zona de que tá ruim, assim, sabe? Porque, pô, tá numa favela, por exemplo, que nem o caso dele. Como você vai... Imagina, você consegue contar essa história pra um americano lá do Vale do Silício que, pô, o cara já começa a desenvolver o aplicativo pra vender no primeiro dia. Imagina ali na situação dele, né? Eu não sei a história completa, mas, pô, eu fico primeiro que o pensando cara assim... já nasce numa questão que... Né, ele já tem segurança pública um pouco mais bem resolvida, ele já tem educação, tudo, cara. Tudo vai, ele não precisa morar num condomínio fechado, né? Aqui precisa gastar milhões de reais pra você ter o mínimo de segurança. Pra você ter o básico, né? Posso dar uns dados pra vocês? Cara, o Brasil, empreender aqui é um ato quase que de insanidade racional, velho. Se o cara decide empreender no Brasil, ele já está preparado para a guerra. E eu posso falar isso com propriedade porque eu abri empresa em 35 países. Então eu convivi com empreendedores e executivos de 35 culturas diferentes. Eu contratei essas pessoas, eu fiz negócio com elas. Absolutamente todas as pessoas que eu convivi, eles comentavam isso. Falaram, cara, vocês são muito diferentes, são muito criativos, vocês vão muito pra cima, vocês não desistem. O brasileiro tem muito dessa fama no mercado, de ser muito criativo, de não desistir, de ser resiliente. E o brasileiro, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente é muito mais trabalhador que a média. A gente é menos trabalhador do que chinês. É menos trabalhador do que japonês. Mas, mano, a gente trabalha muito mais do que americano. A gente trabalha muito mais que qualquer europeu. É verdade. Qualquer europeu. Europeu das 6 horas da tarde acabou a caneta. Não, eu fui pra Espanha uns anos atrás. 1 hora da tarde fui tentar comer um negócio, não consegui. Tá tudo fechado. O cara tá tudo fechado. Assim, Tá dormindo. O cara tá dormindo no almoço. O cara tá dormindo no almoço. Cara, essas grandes big techs, eles adoram brasileiros, Claro, cara. Eu fui pô. na Netflix, fui na Wise recentemente, na Estônia. Eles adoram brasileiro, porque eles sabem que o brasileiro, cara, se ele cair lá dentro, ele vai dar o sangue pela ele parada. É trabalhador. Agora, 100%. olha só, olha com o que a gente briga. Eu anotei uns dados aqui pra falar. Você sabia que o Brasil ocupa a 137ª posição no Índice de Liberdade Econômica, o Heritage Foundation? Esse é um dado de 2024. E a gente está abaixo de países que hoje estão em guerra. Mais um dado pra vocês. Ó. De 196, a gente tá em 137. Exatamente. 134. 137. Outro dado. 34% dos processos trabalhistas do planeta estão no Brasil. Do planeta. Quantos por cento da população mundial é o Brasil? 2%. Caraca. A gente tem 1/3 dos processos trabalhistas com 2% da população. É muito desproporcional. Carga tributária brasileira. 1/3 do PIB, 33% do PIB, maior do que a média da OCDE e com um retorno em serviço de país africano em guerra. Né? Que é esse que é o serviço do Brasil. Né? Para abrir empresa no Brasil, leva em média 2 vezes mais tempo do que abrir nos Estados Unidos, mesmo com a digitalização. Então a gente tem o pior e mais hostil ambiente de negócio do mundo. Eu vou dar um dado para vocês. No governo Bolsonaro, durante a pandemia, o setor de eventos e de turismo teve um subsídio chamado PERSE, que é um subsídio fiscal que você para de pagar alguns impostos, principalmente no imposto de renda, no PJ, porque o setor precisava sobreviver. Então ele falou, bom, para não ter que demitir todo mundo, diminui a carga tributária, que você consegue manter seus funcionários. Foi o que a gente fez, foi o que muitas empresas que estão em setor de eventos fizeram. Não imagino que talvez vocês também devam ser enquadrados na PES. E o que era a promessa da PES? Até 2027... você vai ter esse subsídio, que é você não ter que pagar esses impostos. Então, eu e vocês, ou todo mundo nesse setor, fez um plano de crescimento, falou, beleza, não preciso demitir, posso acelerar, porque já que eu não tenho que dar esse dinheiro para o governo, eu vou investir em emprego, eu vou crescer. Esse subsídio começou, se não me engano, em 2020 ou 21. 21. Tá, 21? Ó, 2021... posso estar errado, mas se eu não me engano, era um ano que o G4 ia fazer 100 milhões, 120 milhões ali de receita. Esse ano a gente vai fazer 500 milhões de receita. Eu tinha ali por volta de 100 funcionários, esse ano eu tenho 400 funcionários. Eu gerei 300 empregos a mais por causa disso e eu peguei uma companhia que fazia perto de 100 milhões e esse ano vai fazer 500 milhões. O que aconteceu no ano passado? Simplesmente decidiram que não pode ter PS mais. Acabou. Só que, meu irmão, eu fiz um plano para até 2027. Baseado aí, nisso. Eu jogo meu PP no lixo, refaço tudo, contratei um monte de gente. O que você vai fazer? Uma coisa Manda embora. Cara, o problema do Brasil é que nem o passado é certo. Então o empreendedor, ele não tem As regras previsibilidade vão para mudar trabalho. no meio do jogo, né? É como se eu estivesse jogando ali basquete, aí eu tô indo ali para fazer os 3 pontos, e o nego apita. Pera aí, agora é futebol, by the way. Você tá na área, mão na bola é pênalti. Vambora. Eu falei, caralho, mano. Não é como é que eu faço? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que
apesar desse ambiente todo difícil que a gente tem no Brasil, isso não acaba gerando oportunidades que a gente não encontra em outros países? Eu vejo muito isso, porque é tão difícil, mas tão difícil, que a gente tem que ser muito criativo. Isso gera algumas oportunidades que no país que é tudo muito fácil, as pessoas não conseguem. Você não acha que aparecem oportunidades assim por conta da dificuldade mesmo? Desse ambiente maluco? Sim, cara, tem até um dado aqui que é importante, que é o seguinte: o Brasil, apesar dos pesares, a gente, por exemplo, cresceu em 2023 quase 3%, né? Acima da maioria dos países hiperdesenvolvidos, né? Em pós-pandemia. Né? O que acontece, cara? O Brasil, ele é um país com tanta ineficiência, com uma população jovem, consumista, uma população que ela considera limite do cartão de crédito e de cheque especial como parte da renda. Então, é um dos maiores mercados de luxo do mundo, sabia? Um dos maiores mercados, se não o maior mercado de venda de Porsche do mundo, é o Brasil. Um dos maiores mercados de venda de relógio de luxo é o Brasil. Um dos maiores mercados de moda de luxo é o Brasil. Com uma população, cara, que na média tem uma receita per capita 10, 15 vezes menor do que a de países ricos. A gente consome mais. Bem, né? Só que a turma gasta tudo que tem e ainda endivida. Então, essa falta de educação financeira que o brasileiro tem faz com que, para o empreendedor, aqui seja um mercado pujante que tenha muita oportunidade. E eu sempre gosto de dizer que, apesar dos pesares, a gente tem uma vantagem competitiva, que aí, tudo bem, eu jogo contra ela no G4, né? Que o empreendedor, na média, ele é muito mal educado. Ele não sabe fazer gestão muito bem. Ele sabe vender. Amador. Ele é virador. Mas ele não sabe criar processo, não sabe fazer gestão, não sabe usar AI para aumentar a margem de contribuição. Lá em 2019, quando a gente cria o G4, a gente cria para isso. Fala, como é que eu diminuo esse gap que esse empreendedor tem com os grandes empreendedores que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha? E ensinando algo que não é ensinado normalmente nos locais tradicionais, né, de educação. Esse cara nem sabe fazer isso. Se ele soubesse, ele não era professor. Exato, Ele era empreendedor. Então, a gente diminui esse gap e beleza. Mas, cara, o Brasil tem 22 milhões de CNPJ, eu tenho 55 mil clientes. Então, tem um mercado gigante aqui. Então, existe, sim, essa oportunidade, porque tem muita pouca concorrência no Brasil. A concorrência, no geral, é muito fraca, pô. Sim. Por exemplo, se você pega... Tudo bem que o G4 não é só educação, é uma plataforma de soluções para o empreendedor. Mas vamos pegar nossa caixa de educação, né? Se você junta a FGV, INSPER e Dom Cabral juntas... Em um trimestre, eu gero mais caixa do que eles geram um ano inteiro juntos, as 3 juntas. Pô, minha empresa tem 5 anos, 6 anos só, pô. Como é que eu peguei instituições que têm décadas extremamente boas, super respeitadas, e consegui ser maior que as 3 juntas em geração de caixa, pô, em menos de 6 anos, né? É porque acaba que as pessoas no Brasil, elas têm essa dificuldade de gestão, entendeu? Então acaba criando uma oportunidade muito grande para quem é bom de gestão fazer um bom negócio. Se é bom de gestão, é bom de vendas e entende o jogo, né? Sai que na é o frente. que o Grupo Primo fez muito bem, entendeu o jogo, que o jogo mudou, a gente também entendeu o jogo, que o jogo mudou. Cara, a gente começa a crescer muito mais rápido, com o CAC muito menor, gerando muito mais caixa, né? Sim. Então tem essa oportunidade no Brasil, apesar dos pesares, né? Mas, cara, de tudo que você falou, eu sei que vocês falaram muitas coisas boas, mas parece que tem muita coisa mais negativa do que boa. Dá mesmo pra crescer, cara? O que o empreendedor hoje, que ele tá lá no sufoco, tá sendo estrangulado pelo Estado. O que ele tem que fazer, cara, pra ele ver esse horizonte que dá pra crescer a empresa dele? O que estrangula, né? O que pesa pro cara, principalmente no começo, né? Cara, obviamente... Peso Brasil, vamos dizer assim. O custo Brasil ali, vamos falar de carga tributária, né? Por mais que o cara vá começar no simples ali, então ele tem uma diminuição tributária frente a companhias que são médias e grandes, ainda é muito alto, porque o ponto é o seguinte, a gente está vendo ali quanto que o cara paga no simples, mas não é só isso que é o imposto que ele paga, é quando ele vai comprar um computador no mercado, ele paga o dobro do que ele pagaria para comprar nos Estados Unidos, é quando ele vai comprar móveis para montar um escritório, ele paga às vezes o triplo do que ele pagaria. Quando contrata um funcionário também, mesma coisa. Caramba, né? Cara, CLT é X2 já. Isso aí, 1.8. Quase X2. É 1.8. E aí você tem o risco trabalhista ainda, que a gente falou sobre isso, né? Exato. 32% dos processos trabalhistas do mundo está no Brasil, onde 2% da população está aqui. Então, tipo, é quase que certeza que você vai tomar um processo trabalhista. O custo Brasil é a necessidade de ter um contador antes de um plano de negócio. O custo Brasil é a necessidade de ter um bom advogado antes de ter um diretor de operações. Quanta empresa boa não quebra por conta disso? Ou deixa de crescer, porque o cara fica com medo de contratar. Sim. Quantos empreendedores eu não conheço, eles falam assim, cara, mas se eu crescer agora, depois nego muda o entendimento